boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais um sábado estamos aqui, que bom que você está conosco, que bom, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, uma paz do Senhor para todo mundo aí, está ligado conosco, e mais um Amor e Vida em Casa, amém? Creio que vai ser uma noite incrível, uns minutinhos aqui conosco. Normalmente passa muito rápido, né? Mas o importante e o que realmente importa é que nós venhamos a estar juntos nesse momento, podendo receber mais daquele que nos criou. É incrível como aquele que nos criou, nosso Criador, imagina? Nosso Criador de todas as coisas, como Ele está conosco, né? Como Ele se revela dia após dia para nós. Isso é maravilhoso e é isso que nós queremos receber um pouco mais dEle, amém? Nesse lugar, nesse momento, onde você está aí, talvez você esteja em casa, talvez não, estou aqui no meu quarto, mas onde você está, entenda que Ele não se limita a um espaço físico, mas Ele realmente quer encontrar os nossos corações. Amém? E vamos estar começando já orando aqui, recebendo mais a presença de Deus. Feche seus olhos onde você está. Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença. Muito obrigado por esse momento, Pai. Pai, nos encontre exatamente como estamos e nos transforme para melhor. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a receber realmente, Pai, uma melhora, Pai, vinda de Ti. Senhor, não por nós mesmos, não por aquilo que nós conseguimos fazer, porque o que nós fazemos é limitado, Pai, mas nós cremos e entendemos que aquilo que Tu fazes é ilimitado, não tem fim, Pai, não tem limites. O Senhor não poupou limites para nos encontrar e nos permitir estar aqui e nesse momento aqui conosco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está aqui e que cada vida, cada coração seja tocado a partir de agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E o tema dessa noite, na verdade, tem tudo a ver com isso, porque é pela força de Deus. E quando a gente fala nisso, quando eu falo, né, pela força de Deus, é justamente para que nós não venhamos já a viver sem a força dele, ou pela nossa própria força, pelo nosso próprio agir, mas pelo agir e pela força dele, estar submetido a sua vontade, o seu poder, o seu agir, a sua força mesmo, né? E aqui eu quero pegar o exemplo e a gente vai tratar do exemplo da vida de Moisés, por exemplo, como realmente as consequências, né, da vida dele mudaram quando ele parou de agir pela força dele mesmo, entendeu que era muito melhor e realmente as coisas iriam acontecer somente pela força de Deus. Sabe, Moisés, ele é aquele que até cedo ele reconheceu o seu chamado. Ele tinha 40 anos quando ele veio, né? Ele realmente entendeu que ele era o libertador, era por intermédio dele que o povo, os hebreus iam ser livres. Ele entendia isso, ele recebeu esse entendimento. Não foi lá na sarça ardente, na verdade isso foi bem antes, né? Esse entendimento realmente do propósito dele. Só que ele não entendeu, na verdade, ele se viu impaciente no tempo e principalmente no modo como iria acontecer. A gente lê lá, e esse é o texto base, lá em Êxodo 2, a partir do versículo 11, diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, que eram os hebreus, né? Era o povo
o povo dos hebreus, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, seus trabalhos pesados, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e Moisés disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? No versículo 14, o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Então ele fugiu. Sabe, tem uma coisa que não é revelada nessa passagem, mas que nós conseguimos ter essa revelação lá em Atos, no capítulo 7, a partir do 24, fala assim, tratando desse mesmo episódio, dessa mesma cena de Moisés e o egípcio, lá a partir do versículo 24 de Atos 7, mostra, Moisés vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Só que olha que interessante, versículo 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. O que isso mostra? Que, na verdade, Moisés ele já tinha entendido o seu chamado. Ele já tinha realmente parado e analisado e tendo tido essa revelação de que realmente era propósito da vida dele ser o líder que libertaria o povo, os hebreus, que posteriormente formou o povo de Israel. Ele sabia que isso aconteceria. O problema foi que ele não entendeu, ou ele se antecipou, ou ele se tornou impaciente quanto ao tempo, e principalmente ele não entendeu o agir de Deus. Quando nós vemos, e nós temos essa revelação que aparece em Atos 7:25, né, de que ele, na verdade, ele achava que o povo também tinha a mesma visão sobre ele. Ele sabia que ele seria o libertador, e ele foi. Só que ele também achava que já naquele tempo, o povo também o enxergava como o líder, como o libertador. Isso, na verdade, não aconteceu, como nós lemos. Porque não era o tempo dele se manifestar como líder. E principalmente não era daquele modo, não era pela força dele que ele conseguiria salvar o povo. Sabe, talvez quando ele matou o egípcio, talvez ele estivesse provando para ele mesmo que ele era capaz, sabe, que ele realmente era para ser o libertador. Talvez na mente dele tivesse: eu realmente consigo libertar esse povo. Só que a verdade é que ele não entendeu que não era pela força do braço dele, nesse sentido literalmente, mas era pela força de Deus, era do modo de Deus. E ele também não entendeu que não era aquele tempo que tinha que acontecer as coisas. Sabe, talvez nós muitas vezes estamos perdendo bênçãos ou retardando bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque nós não temos a paciência de entender o tempo de Deus e principalmente o modo como ele está agindo, sabe? E isso ele acontece quando nós não entendemos realmente que o modo de agir dele é diferente muitas vezes do nosso entendimento, e o tempo dele é o tempo dele, sabe? Muitas vezes nós estamos retardando por tentar ser impaciente. Talvez Moisés aqui também estivesse tentando mostrar o seu valor para Deus. Olha, eu consigo, eu tenho a força, realmente sou eu quem vai libertar esse povo. Mas Deus ele mostra que na verdade não era pela força do seu braço, mas e nem naquele tempo, mas era de um modo completamente diferente. Sabe, que nós devemos então entender o modo de agir de Deus e como nós conseguimos, né? Como nós nos submetemos então à força de Deus e não à nossa própria força. E quando eu falo força, a nossa própria, né, não diz respeito somente
a força do nosso braço, literalmente sair quebrando tudo, não, mas muitas vezes um sentimento ou uma mentalidade de autossuficiência ou de egocentrismo ou de que tudo posso naquilo que eu mesmo fortaleço e não na realidade do tudo posso naquele que me fortalece. É pela força dele que eu sou fortalecido e não pela minha mesma. Sabe, lá em Zacarias 4, versículo 6, se eu não me engano, diz que não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo que habita, é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo que vem como algo ilimitado, como alguém que se move de maneira ilimitada e não pela força do nosso próprio eu. Amém? E como nós nos submetemos? E a palavra nos mostra duas coisas que precisam estar, sabe, enraizadas dentro do nosso coração, dentro de nós, para que venhamos a nos mover e que venhamos a sermos diferentes. Lá em Efésios 3:20, ele mostra assim, né, que primeiro a primeira coisa que precisamos nos mover em favor da submissão da força de Deus e não da nossa própria força é o entendimento, é o verdadeiro entendimento de que Ele é capaz de fazer ainda muito mais daquilo que nós pensamos. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O seu poder que opera em nós, o Espírito Santo, ele vem e ele ainda faz além, ele faz algo além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Sabe, talvez nós pensamos que ele não está fazendo nada, ou que não está acontecendo como deveria acontecer aos nossos olhos, mas nós precisamos trocar essa lente, sabe, trocar a perspectiva, realmente receber esse entendimento de que como ele está agindo é infinitamente melhor e maior daquilo mesmo que nós pensamos. Talvez nós pensamos que não está acontecendo nada, mas nós precisamos entender que está, ou talvez nós já estamos com uma esperança de que, nossa, algo está acontecendo, Deus está fazendo, não sei, eu sonho alto, tenho esse sonho alto, e é incrível como, mesmo nós sonhando alto, a palavra ainda nos mostra que ele é infinitamente, cara, infinitamente mais capaz de fazer aquilo que nós pensamos. O nosso sonho mais alto ainda é limitado pelo poder extraordinário, pelo poder absoluto e ilimitado de Deus. E é nessa força, é nessa ilimitação, digamos assim, que nós precisamos nos apoiar, que nós precisamos entender e nos mover nele. Então, a primeira coisa é ter o entendimento de que ele é capaz de fazer infinitamente mais, de que ele está fazendo. E a segunda coisa é crer. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo Hebreus 11 vai definir a fé como a certeza, nós termos a certeza de coisas que ainda nós nem vemos, de coisas que ainda nem existem. Sabe, isso é se mover através da força de Deus. Moisés, ele estava, ele não conseguia ver o povo sendo liberto, mas pela fé ele precisava então se mover pela força de Deus. Porque ele poderia não conseguir ver, mas tentar de alguma maneira, sabe, empurrar com que isso acontecesse, criar uma rebelião, uma revolução e pela força do braço sair ali matando todos os egípcios. Mas não era assim que tinha que acontecer. Não era assim que iria dar certo. Eu tenho certeza que se vai pela força do braço, não iria dar certo. Porque nem mesmo o povo hebreu, como nós lemos, acreditava nele pela força do braço dele. Mas quando ele vem
com poder e com a manifestação do poder de Deus, apoiado na força de Deus, então algo acontece. E nós vemos quando Moisés ele começa então a se mover pela fé, ele começa então a se mover pela força de Deus. Uma das coisas que acontece, tá em Hebreus 11 também, lá no versículo 29, tem algumas coisas que acontecem. Eu peguei o do versículo 29 que diz: pela fé, eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Uau. Você pode ter a maior força do mundo, mas você não consegue abrir o mar e fazer com que você passe e ande por ele. Mas pela força infinita e ilimitada de Deus e pela fé, eles se moveram e isso aconteceu. E nós precisamos, então, nos submeter. É assim que nós conseguimos nos submeter à força de Deus. Entendendo, tendo a renovação da nossa mente, de que Ele faz além e de que Ele já está fazendo, e tendo e crendo naquilo que nós nem conseguimos ver. Sabe, talvez não seja o mar vermelho se abrir para você, mas talvez seja uma porta de emprego se abrindo para você. Talvez seja uma situação financeira sendo mudada para você. Não vai pela força do teu braço, mas vai pelo poder ilimitado de Deus. Isso quer dizer que então eu vou ficar parado? Não, continua trabalhando. Continua fazendo o teu natural. Lembra que a gente falou isso semana passada? Continua, se você não viu semana passada, tá gravado aí no YouTube. Se você continua fazendo o teu natural, mas entendendo e dando a possibilidade, sabe? Realmente abrindo o seu coração para que o sobrenatural de Deus aconteça. Amém? E pela força de Deus, continuando nesse exemplo, nesse exemplo de Moisés, pela força de Deus nós somos salvos. Pela força de Deus ele nos salva. Olha que está lá em Êxodo 14, a partir do versículo 21 e 22. E depois o versículo 30. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Aqui eles já estavam praticamente para ir, saindo, né, do Egito. Eles não fugiram, porque Deus foi tão gracioso que o próprio faraó mandou eles sair. Então eles não estavam fugindo, eles estavam saindo do Egito. E eles estavam de cara com o Mar Vermelho. E aí Deus ordenou que Moisés fizesse isso. Versículo 21 de Êxodo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Você está no seu quarto aí, sei lá, em alguma sala, olha para a tua parede, é como se o mar tivesse, as águas tivessem como uma parede, como um muro, da direita e da esquerda, e eles passando no meio. Olha que incrível, versículo 30. E assim o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. Sabe, e essa fuga, né, na verdade, essa saída, essa liberdade, representa para nós a salvação, representa a salvação que vem através de Cristo Jesus. Porque o povo hebreu, eles antes no Egito, eles eram escravos, mas agora, pelo poder infinito de Deus, pela força de Deus, eles então são salvos, são livres. E é isso que Jesus faz conosco hoje. Sabe, ele nos tira da antiga escravidão, do pecado, e nos liberta pela graça. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. É isso que nós recebemos através de Jesus. Ele mesmo falando em João 8, no versículo 34 até o 36, diz: respondeu-lhes Jesus:
na verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, em algumas outras traduções é escravo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. E se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é que Jesus faz conosco. É a verdadeira liberdade. O povo hebreu, o povo de Israel, estava sendo libertos da escravidão do Egito. E Jesus nos liberta da escravidão do pecado. E nós somos livres daquilo que nos tornava escravos. Sabe? Porque a verdade é que tudo aquilo que é pecado nada mais é do que um vício. E o que o vício faz? O vício prende. E por mais prazeroso que possa parecer naquele momento, o vício é uma prisão, é uma escravidão. Sabe, muita gente vai tratar vício como doença, mas deixa eu falar uma coisa. Remédio nenhum vai quebrar as cadeias e as correntes de escravidão de você. Mas Jesus, ele quebra. Mas Jesus, ele é infinitamente capaz de quebrar as correntes do inferno sobre a sua vida e te trazer para a luz, cara, te trazer para ser livre, verdadeiramente livre. Todo pecado é vício, talvez seja imoralidade, talvez seja mentira, sabe? Mas Jesus, ele está quebrando isso em nome de Jesus. Ele é capaz, é pela força dele que nós somos livres, verdadeiramente. Amém? Amém. Pela força de Deus, nós somos livres. Pela força de Deus, nós somos salvos, né? Livres, nós somos salvos. Pela força de Deus, nós somos santificados. É muito interessante quando nós lemos lá todo o Êxodo e todo o que está acontecendo antes deles serem salvos. Quando Moisés vai lá falar com o faraó, é interessante que ele, por 3 vezes, ele não fala, né? Na verdade, todas as vezes que aparece Moisés indo falar lá com o faraó, ele não fala assim: deixa o meu povo ir para que a gente chegue até a terra prometida. Ele não fala sobre a terra prometida, ele não fala sobre a Canaã, mas ele fala através de Deus, né? Deus mandando ele falar que liberte do deserto, para que eles possam adorar, que liberte do Egito, deixar o povo ir, para que eles possam adorar a Deus no deserto. E não só adorar, mas também a servir no deserto. Isso está lá em Êxodo 5:1, tem lá em Êxodo 8:1 e tem lá em Êxodo 9:1. Ele não fala, nós vamos sair do Egito e vamos para a terra prometida, mas nós vamos sair do Egito, nós vamos fazer coisas no deserto. O que isso nos revela? Que na verdade Deus, ele tem propósitos em todos os caminhos. Ele tem propósito também no meio da caminhada. Ele não é aquele que nos leva de um ponto para o outro somente, mas ele tem a capacidade, ele quer nos mudar em todos os processos. É no Egito, nós sendo salvos, libertos do Egito. E nós já vamos falar mais na esperança da terra prometida, mas é também entender que ele tem coisas para fazer no meio, no deserto, nessa caminhada, em todos os processos. Deus, ele quer nos mudar, ele quer nos aperfeiçoar. Essa é a santificação. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que isso nos mostra? Que houve uma boa obra que começou, mas ela não terminou lá, mas ela há de ser completada, que ela precisa vir acompanhada de um aperfeiçoamento. Não é que houve, Luciano Subirá vai falar isso, não é que houve uma ineficácia na salvação, mas que ela ainda não está completa.
e pelos processos, pelo aperfeiçoamento, é que nós vamos então sendo gerados e mudados, sabe? Nós precisamos entender que a salvação, ela não é o fim, mas ela é o começo, ela é a porta de entrada para toda a transformação e o aperfeiçoamento. 2 Coríntios 7:1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Olha que interessante. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não é que houve ineficácia lá no começo. Não é que, que não deu certo a liberdade. Isso deu muito certo, mas é a partir da liberdade que nós temos, então, a transformação que vai sendo completada do nosso ser. E trazendo, né, e lembrando do nosso exemplo que nós temos trazido sobre o povo dos hebreus, nós vemos isso acontecendo no deserto. Foi no deserto, por exemplo, que as leis foram instituídas, tanto os mandamentos quanto as leis mesmo para uma nação. Nós precisamos ter em mente que aquele povo que foi liberto, eles já nasceram dentro do processo, dentro da escravidão no qual eles estavam até então. Eles já nasceram com uma mentalidade de escravos, sabe? Eles já nasceram crianças mesmo, sendo usadas como escravos. Então, eles tinham uma mentalidade de escravidão e que isso precisava ser mudado. Agora Deus estava estabelecendo uma nação, uma sociedade, um povo, uma civilização. E as leis veio justamente para nos mostrar que existe o aperfeiçoamento de Deus e em todos os processos, em cada lei, sabe? Até mesmo leis assim de humanização, porque eles eram tão escravos, né? Tinha tanta essa mentalidade de escravidão que eles precisavam ser humanizados. E isso tudo é um aperfeiçoamento e no processo do deserto, sabe? Também nós vemos isso nas leis, nos mandamentos. Nós também vemos isso através daquela coluna, né, de nuvem de fogo que guiava os passos, guiava a direção do povo no deserto. Lá em Números 14:14 vai falar que: e o dirão os moradores dessa terra, porque ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, és visto face a face. Que interessante que tudo está no verbo presente. Estás no meio deste povo, és visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vai à frente deles. Ele não só está conosco, como Deus está indo à nossa frente, de dia em uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. A coluna, né, de nuvem de fogo representava o guiar de Deus, o próprio Deus guiando o povo nos seus passos, naquilo e na direção que eles precisavam andar. Isso é o aperfeiçoamento. Ele vai tirando de nós todos os caminhos secundários, ou os caminhos que não levam a realmente a santidade, a santificação. Ele vai nos guiando, sabe? Ele vai nos orientando. Ele é como um GPS que nunca erra. E muito mais que isso. Mas entende, ele é como aquele que vai nos direcionando para o melhor caminho. Amém? E ele faz isso conosco, pelo Espírito que habita em nós. Como nós vemos lá na salvação, que Jesus, ele não só nos salva, mas ele nos dá o próprio Espírito que testifica e que nós nos tornamos filhos adotivos do Pai, como esse próprio Espírito, o Espírito Santo que em nós habita, vai nos direcionando, nos auxiliando sempre no processo de sermos transformados, aperfeiçoados, santificados. Romanos 8:13 e 14 fala: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como nós somos filhos de Deus? Através de Jesus. E como nós verdadeiramente
representamos, revelamos essa paternidade de Deus quando nós somos guiados pelo próprio Espírito de Deus. Como o povo era guiado pela nuvem e pelo fogo no deserto, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E o Espírito Santo e a força de Deus, isso vem pela força do próprio Deus, sabe? Então, pela força de Deus, nós somos salvos, nós somos libertos de toda escravidão, nós entendemos o tempo e o agir dele, nós fortificamos a nossa fé, nós somos santificados, entendendo que cada processo é importante, que cada processo Deus quer nos mudar, quer nos transformar, quer nos aperfeiçoar. E pela força de Deus, nós também temos a esperança eterna. No caso do nosso exemplo, era a terra prometida, era Canaã, aquela terra que nós lemos, né? Que mana leite e mel. Levítico 25, 38 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Sabe? Só que nós precisamos ter realmente a compreensão de que essa esperança, ela está como na terra prometida, como para o povo representava a Canaã, a terra prometida, para nós representa o céu, o viver eternamente com ele, o viver para sempre do lado dele. E que nós precisamos entender que essa esperança está nele mesmo, nesse versículo que nós lemos. Interessante que ele começa falando: Eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer promessa que eu tenha sobre terra alguma, eu preciso lembrar uma coisa: eu sou o Senhor vosso Deus. Antes de qualquer coisa, eu sou. Ele está. Ele se faz presente. Ele é. Antes de qualquer situação. Então ele fala que vos tirei da terra do Egito, ou seja, que vos salvei, que eu que livrei vocês, eu que agora quebrei toda a corrente de escravidão. E agora vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã. Eu não só libertei vocês, eu não só tirei vocês da escravidão, como eu também dei agora a esperança de vida eterna, a esperança da habitação na terra prometida, na Canaã. E olha como ele termina. Gente, isso é maravilhoso. Olha como ele termina. E para ser o vosso Deus. É impressionante como nesse versículo ele aponta tanto o começo, eu sou o Senhor vosso Deus, como o final, para ser o vosso Deus. Ele é aquele que é o alfa e o ômega, o começo e o fim. E não importa qual é a circunstância, talvez você ainda esteja passando pela fase do sair do Egito, né? Do tirar da terra do Egito. Talvez você seja um novo convertido, ou talvez você já esteja nessa caminhada, você já esteja nessa esperança da Canaã, da esperança de viver no céu. Você já tem isso queimando dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa: não importa a situação, Deus é aquele que estava com você no começo e estará no final, para sempre. Sabe? Muitas vezes nós passa tempos e tempos e anos, e muitas vezes a gente vai se perdendo, né? Isso não aconteceu comigo, eu ainda sou jovem, mas é claro que mesmo com pouco tempo, né, que a gente pode pensar, você só tem pouco tempo, é verdade, mas acontecem tantas coisas que a gente pode perder a lembrança de que lá no começo de tudo ele já estava com a gente, e que verdadeiramente a gente venha a exercitar esse fato, essa lembrança de que ele está conosco desde o começo. Quando nós lembramos daquele que era já desde
do começo e de que Ele não mudou e que continuará conosco eternamente, é isso que vai nos mover pela esperança. Sabe, uma vez perguntaram para um homem, um grande homem de Deus, John Piper, se não me engano, perguntaram para ele: será que você não enxerga Deus como um Deus egoísta? Porque parece que, como vocês falam, é tudo para Ele e é só sobre Ele, que não sei o que. Ele não é meio egoísta, não? Mas aí ele respondeu assim: ele seria egoísta, ele seria extremamente egoísta se Ele não nos desse o que Ele tem de melhor. Mas nesse caso Ele não fez. Ele deu aquilo que Ele tem de melhor, que é Ele mesmo. Sabe, Ele seria egoísta se Ele não compartilhasse o que Ele tem de melhor. Mas Ele compartilhou. Ele está compartilhando. Ele compartilhará sempre, que é Ele mesmo, que é a sua presença. Amém? Ele é aquele que está no começo. Ele diz: eu sou o Senhor. É aquele que estará. Eu sou e vocês entrarão na Canaã para eu ser o vosso Deus, no começo e no final. Amém? Essa é a esperança, é nele. E é a partir daí que nós vemos, que nós enxergamos e que nós vivemos, não por uma realidade terrena, mas por uma realidade celestial. Para terminar, Apocalipse 21, versículo 6, diz assim: e disse-me ainda, tudo está feito. Jesus falando isso. 21, versículo 6 e 7, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Pela força de Deus, nós somos salvos, nós somos santificados, e nós temos nossa esperança eterna. Nós somos herdeiros do próprio Deus, cordeiros com Cristo. Habitaremos para sempre naquela terra que agora já não é mais Canaã, é a Nova Jerusalém, é o céu, é para onde nós viveremos eternamente. Nós nos movemos por esse fato, por essa realidade e por essa fé. Lembra no começo? Nós nos movemos, nos submetemos pela força de Deus, entendendo e tendo a compreensão de que Ele já está fazendo e é infinitamente capaz de fazer além do que eu penso. E pela fé. E pela fé, nós nos movemos em busca das regiões celestiais, em busca do céu, onde nós moraremos para sempre. Amém? Maranata não é a nossa última canção, ela é a primeira. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o Deus de promessas, o Deus de milagres. Ele é o caminho no deserto, Ele é a luz na escuridão. Glória a Deus. Vamos orar para terminar. Passa muito rápido o tempo. Glória a Deus, gente, que isso. Emmanuel, Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Feche teus olhos comigo. Entra na presença de Deus. Foca. Sabe, talvez possa ter algumas coisas chamando tua atenção dos teus lados aí. Foca simplesmente esses próximos minutinhos na presença de Deus. Vamos nos submeter à força dele a partir de hoje. Nos mover através disso. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aquele que nos deu o espírito de adoção, aquele no qual nós podemos clamar Abba, Pai, que se manifesta todos os dias como nosso Pai presente, que não é aquele Pai que falha, que erra, que mente, que nos engana,
não é aquele no qual não nos frustra, mas o Senhor sempre tem a palavra verdadeira. O Senhor sempre tem realmente, Jesus, a palavra de vida eterna, que nós viemos a receber, que nós viemos a declarar isso todos os dias. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Tu tens a habitação eterna? Para onde iremos nós, se só Tu és quem és? Senhor, e que no nome de Jesus, essas revelações se manifestem, Pai, dentro de cada coração, dentro do nosso coração, que nós não venhamos agir pelos nossos próprios interesses ou pelas nossas próprias forças ou de maneira egocêntrica, Pai, mas que nós venhamos nos submeter à Tua força, ao Teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Que verdadeiramente, Pai, não venhamos a ser aqueles que até Te conhecem de ouvir falar, mas não Te conhecem de realmente, Pai, ter uma intimidade contigo. Que nós não venhamos a ser aqueles que ouvem falar de Ti, mas ignoram, mas que nós venhamos ouvir e querer ouvir mais e receber mais e estar cada vez mais perto de Ti. Nos faça entender, Pai, todos os processos no qual estamos. Em nome de Jesus. Amém.